Bem-vindos, alunos, a mais uma aula de Filosofia e Ética, a nossa terceira aula, onde nós nos propomos a refletir sobre esse tema tão importante para a nossa sociedade, principalmente na atualidade em que vivemos. Então nós vamos para a nossa aula 3, sobre a ética. E aqui agora a gente já entra num campo mais conceitual, onde a gente vai tentar entender a ética no período medieval. Existem certas nuances, tanto na ética medieval, na ética moderna, na ética grega, naquela parte mais antiga da nossa história, e elas realmente vão mudar. Então, nessa aula, a gente vai se propor a entender um pouquinho da ética no período medieval. É muito importante a gente entender o que é o próprio período medieval. Muitas vezes a gente tem um certo preconceito com a Idade Média, principalmente quando a gente associa a Idade das Trevas. Então, a gente acaba supondo que não houve crescimento, avanço científico. Isso é uma atitude comum, do senso comum, que a gente precisa sair. O que nós precisamos entender? O período medieval é um período diferente, de um pensamento diferente, de uma posição diferente, assim como o nosso é. Tentar comparar o nosso período moderno, atual, contemporâneo, com um período medieval nunca vai dar certo. Coisas interessantes acontecem na Idade Média, sobretudo em relação à religião. A religião é quem vai predominar. A gente tem uma atitude teocêntrica na Idade Média, onde o centro de todas as coisas é Deus. Deus se torna a resposta para todas as coisas. Os filósofos gregos acabam ficando um pouco de lado, justamente por serem considerados pagãos. Nesse momento, período medieval, a gente tem um avanço muito grande da Igreja Católica, o cristianismo católico, onde vai ser considerado que Deus é a resposta para tudo. Filósofos pagãos, que tinham outros deuses, os provindo do politeísmo, não eram aceitos. A gente tem, sobretudo, a superioridade da fé e onde os valores morais e éticos são dados pelo modelo cristão, ou seja, aonde nós encontramos o que é correto a se fazer e a se pensar na Idade Média, a resposta é na Bíblia. A Bíblia vai ser o livro principal para que nós possamos nos tornar morais e éticos. Dessa forma, então, a superioridade da fé em relação à razão, ela vai ser muito mais importante nesse momento. Isso são algumas características que nós temos em relação ao período medieval. Outra coisa que acontece no período medieval é essa ideia de destino. Na Idade Média, as pessoas acreditavam que nós estávamos destinados, que todas as ações, tudo aquilo que acontecia na nossa vida, era já programado e estipulado pelo ser divino chamado Deus. Aqui nós temos um ponto em comum com os gregos. Provavelmente vocês já viram em filmes, aparece muito a questão das moiras, que eram divindades gregas, que elas iam tecendo a vida de cada cidadão grego. E quando essa vida se findava, ou quando elas queriam que a vida acabasse, elas simplesmente cortavam essa linha e a vida se extinguia. Surge aqui a ideia de que nós somos seres destinados. Ou seja, a gente já tinha um destino pronto. Algo que a gente não precisava muito ficar procurando as coisas ou tentar entender demais as coisas, porque o nosso destino já estava dado. Se você nasceu para ser rei, esse é o seu destino dado por Deus. Se você nasceu para ser servo, esse é o seu destino e foi dado por um ser superior. Não é uma questão de escolha. E o fato de as pessoas serem destinadas não significa que as pessoas não tenham liberdade. Na época medieval, o destino era um preceito de liberdade, o que não significa que não gerou questões. É claro que vai gerar questão. Então, algumas pessoas na Idade Média começam a se perguntar, poxa vida, mas se Deus nos deu o destino certo, para onde vai minha liberdade? O meu direito de escolher, o meu direito de mudar, de se transformar, até que ponto nós somos livres de verdade? Você já se fez essa pergunta? Provavelmente você eu não sou livre porque eu preciso estar em uma sala de aula, eu não queria estar ali. Não confundam liberdade com o que a gente chama de libertinagem. Libertinagem é você fazer o que quer, a hora que quer, do jeito que quer, ou seja, a sua vontade. A ideia de liberdade ela é muito mais ampla do que a gente pensa. É muito mais do que fazer o que a gente quer, a hora que quer, do jeito que quer. Ao mesmo tempo, surge uma pergunta lá na Idade Média também. Poxa vida, mas se nós estamos destinados e nós não temos essa liberdade, existirá felicidade?
Para resolver esse problema, que geralmente começou a movimentar muito a sociedade no período medieval, começam a surgir as heresias, a Igreja Católica fica preocupada muito com isso, surge um personagem importante para a Idade Média, um dos mais famosos, que é Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, ele escreve um livro chamado Confissões, é um dos livros mais famosos que ele tem, aonde ele vai começar a tentar trabalhar essa ideia da liberdade. Será que somos nós seres livres, já que Deus nos dá um destino? O Agostinho ele vai fazer uma mudança grande no pensamento medieval da época, porque ele vai entender que a gente precisa começar a olhar mais para dentro de nós mesmos. Ele vai dizer, a gente perdeu muito tempo, os filósofos perderam muito tempo tentando entender coisas fora da nossa realidade, quando na verdade o filósofo ele deveria recorrer, tentar entender e compreender aquilo que o ser humano é. E é claro, sem deixar de lado a ideia de que nós somos seres humanos, criaturas de Deus. Então esse entendimento agostiniano de que nós precisamos observar mais a nós mesmos é importantíssimo na filosofia do próprio Agostinho. Observar quem nós somos, a nossa alma, mais do que ficar olhando as coisas externas. A partir do momento que a gente começa a observar nós mesmos enquanto seres, filhos de Deus, criaturas divinas, a gente consegue entrar no campo ético e entender o que de fato é liberdade. Algumas coisas surgem dessa ética cristã. Lembrando, a ética cristã é uma ética pautada nos valores cristãos. A gente vai encontrar eles aonde? Mais uma vez eu retomo. Bíblia, Evangelhos, Cartas de São Paulo. As mensagens bíblicas, a valorização da fé nesse período é muito importante. É a igreja quem vai dizer o que é correto, o que é certo, o que deve ser feito. O Agostinho, por outro lado, então ele vem dizendo o seguinte, olha só, precisamos valorizar a pessoa. Precisamos valorizar o interior de cada um de nós, valorizar sobretudo a nossa alma. É nessa época que vai surgir uma ideia de que nós precisamos salvar a nossa alma. O corpo ele passa a ser visto como uma coisa ruim. O corpo ele passa a ser visto como algo que me faz pecar, que me afasta de Deus. É a minha alma que eu tenho que cuidar para que eu possa ser feliz, para que eu possa ser ético. Aí a gente tem aí uma semelhança muito grande com o Sócrates, com Platão e com Aristóteles. São três filósofos que acabam valorizando sobremaneira muito forte a nossa alma. Bem, então a gente começa a entender, para a filosofia agostiniana, que o ser humano ele se torna ético quando ele se aproxima de Deus. Quando eu começo a praticar as coisas que Deus ensinou através da Bíblia, através do cristianismo, através do ensinamento dos padres, eu começo a ser ético. A gente fala de ética cristã até hoje, valores importantíssimos como caridade, humildade, fé, são valores éticos fundamentais na vida dos adeptos dessa fé do cristianismo. E para o Agostinho, de modo especial, eu me torno ético quando eu deixo de fazer só o que eu quero e começo a fazer aquilo que Deus propõe que eu faça. Eu tenho sim aí uma liberdade. Eu poderia dizer não, mas eu tenho esse gesto de acolher aquilo que me é ofertado pela minha religião. Um exemplo muito claro, deem uma olhadinha no livro do Êxodo, no livro do Levítico, quantas leis nós temos? Os mandamentos são preceitos éticos fundamentais. São valores que para a universidade, para o fundamento medieval daquela época, são importantíssimos. Foco, Idade Média. A razão ela começa a cair um pouco, surge a fé e a ética começa a ser destinada pela igreja, pelos valores cristãos e pela Bíblia. Quero deixar para vocês, então, nessa aulinha, para a gente finalizar a nossa aula, para que a gente possa crescer um pouquinho mais o nosso conhecimento, as atividades de desenvolver e aplicar 1 e 2 da página 412. Quero agradecê-los por essa aula de hoje e até a próxima.